bom dia. Obrigada por participarem nesta tertúlia da cariotocografia. Estamos aqui em Guimarães, depois do primeiro dia da Masterclass, e vou-vos pedir só para se apresentarem e depois estou disponível para as perguntas. Então, eu chamo-me Ana Rita, sou enfermeira especialista de saúde materna e obstetrícia no Hospital Guimarães. Foi um gosto poder estar com a doutora Susana, que é sempre uma mais-valia para a nossa formação. E posso perguntar? Claro. Então, em termos de perguntas, fiquei com algumas dúvidas, não é? Que são sempre num CTG, em que nós temos um padrão acelerativo a cada contração. Fora do segundo estadio de trabalho de parto, é de preocupar? Ok, portanto estamos a falar de acelerações que são coincidentes com as contrações durante o trabalho de parto. Certo. Portanto, primeira coisa é sempre, como disse, excluir que estamos a monitorizar a mãe, e isso é sobretudo importante no segundo estadio de trabalho de parto, porque quando a mãe faz esforços expulsivos, a frequência cardíaca materna aumenta e, portanto, é importante confirmar que estamos a monitorizar o feto e não a mãe. Acelerações durante as contrações são possíveis ser de origem fetal. São uma resposta cardiovascular às contrações, não tem um significado positivo no sentido de bem-estar fetal de movimentos, mas também não tem um sentido negativo. Portanto, são uma resposta cardiovascular da mesma maneira que as desacelerações são. Aquelas acelerações são respostas cardiovasculares a diferenças de pressão arterial, nomeadamente, durante as contrações. É frequente, se seguirmos essas acelerações durante o trabalho de parto, elas se transformam em desacelerações, começam a formar uma forma de M e depois começam a ser aquelas desacelerações com os ombros. Mas não é frequente vermos, mas é possível. Okay. Por isso nunca poderia desmonitorizar uma mulher? Nessa circunstância não recomendamos retirar o CTG, continuar, porque, como disse, a maior parte das vezes elas transformam-se em desacelerações. Da mesma maneira, percebemos que desacelerações durante o trabalho de parto são uma forma do feto compensar, mas significa que está a responder a um stress hipóxico, portanto temos que continuar a monitorizar. Okay. Ótimo. Meu nome é Vera, sou médica especialista em ginecologia obstetrícia no Hospital de Viseu. Eu vou pegar então se calhar nesse tema e vou questionar se a monitorização, nesta nova abordagem de olhar a cardiotocografia de uma forma fisiológica, e pensando talvez naquelas mulheres que estão a induzir partos durante às vezes mais do que um dia, 2, faz sentido a monitorização contínua sempre? O que é que a doutora Susana advoga? Durante a indução de trabalho de parto, não é possível fazer monitorização contínua, não seria nem justo e provavelmente não necessário, nem para a grávida, nem para o feto. É preciso depois individualizar. Se nós estamos a induzir, por exemplo, um feto que sabemos que tem uma essência placentar, que é um bebê pequenino, que estamos a induzir porque queremos evitar uma morte fetal mais tarde, sabemos que estamos a começar um trabalho de parto com um feto que tem provavelmente menos reserva, portanto tem mais probabilidade de não tolerar o trabalho de parto, às vezes até não tolerar a indução e precisar de uma cesariana durante esse processo. Portanto, nesses casos, o que recomendamos, se tivermos a opção de escolher entre um método químico ou as prostaglandinas ou um método mecânico, temos tendência a primeiro usar o método mecânico porque sabemos que não vai causar contrações uterinas, geralmente. Se usarmos umas prostaglandinas, é importante que assim que começar a atividade uterina, se verifique como é que o feto está a tolerar o início das contrações. Portanto, não precisamos estar a monitorizar sempre, mas precisamos estar atentos, em vez de seguir protocolos à risca, começar a prostaglandina e depois fazer um CTG dali a 4 horas ou 6 horas, individualizar para o feto, assim que começa a ter atividade uterina, pôr a cariotocografia para ver como é que está a tolerar.
E depois, se estiver a iniciar trabalho de parto, então sim, começar a monitorização. Na fase ativa. Na fase ativa do trabalho de parto, sim. Sim. Obrigada. Nada. Bom dia, eu já agora chamo Estela, sou também enfermeira especialista na sala de partos do Hospital de Guimarães e tenho uma dúvida a colocar. Quando temos um CTG em que o bebê apresenta uma desaceleração e depois tenta compensar aumentando a frequência cardíaca, mas regressa à linha de base, é de preocupar? Ok, pergunta muito interessante. Portanto, a pergunta é, quando temos uma desaceleração e a seguir à desaceleração temos uma aceleração, que não é uma aceleração verdadeira, o que nós chamamos um overshoot, é correto que ambos são formas de compensação. Mas, se o feto usou o sistema nervoso parasimpático para desacelerar, para proteger o miocárdio, para ter menos consumo energético, fazer ali um balanço energético enquanto temos a contração, e depois tem necessidade de aumentar a frequência cardíaca para compensar, temos que pensar em várias coisas. Esses overshoots foram mimetizados em modelo animal. Nem sempre conseguimos explicar tudo na cariotocografia, mas curiosamente os overshoots conseguem ser mimetizados no modelo animal com contrações repetidas e sustentadas do cordão. Portanto, quando temos overshoots, temos que perguntar a nós próprios, estamos a usar contrações demasiado potentes, ou seja, se estamos a usar ocitocina, baixamos a ocitocina e geralmente os overshoots desaparecem. Têm sido também associadas a presença de overshoots com coriamnionite. Por isso a outra questão é olhar sempre a questão global, não é? Não olhar só para a cariotocografia e perguntar, há outros sinais de infecção, como seja febre materna, taquicardia materna, taquicardia fetal, presença de mecónio, por exemplo. Portanto, é sempre perceber o que é que o feto nos diz com a linguagem da cariotocografia e depois também dar um passo atrás para olhar a visão global do que se passa com a mãe, com o feto, com o ambiente, etc. Portanto, em resumo, se estiver a usar ocitocina, baixar. Porque geralmente são contrações mais intensas que fazem com que o feto precise de fazer esse overshoot. E perguntar se estamos na presença de alguma suspeita de infecção ou coriamnionite. Okay. Então, e quando é que a tecnologia de STAN nos pode ajudar a compreender melhor o que fazer perante a avaliação dos traçados? Ok. O STAN é um instrumento adicional à cariotocografia. Por isso, STAN significa análise do segmento ST do eletrocardiograma fetal, que é uma coisa fantástica. A gente pensar que consegue fazer um eletrocardiograma ao feto. Não só isso, está a fazer um eletrocardiograma contínuo. E, portanto, o sistema está a analisar o segmento ST. E o que é que o sistema faz? O sistema, quando a nível do coração, o feto começa a usar metabolismo anaeróbico, ou seja, está a dizer, já não tenho oxigênio suficiente para fazer o coração trabalhar, estou a precisar de um mecanismo adicional. Nesse mecanismo adicional, libertam-se moléculas de potássio, portanto, cria-se um bocadinho de ácido láctico e há moléculas de potássio, que fazem com que as ondas T do eletrocardiograma fiquem mais altas. E, portanto, o aparelho vai dizer, atenção, houve uma alteração na relação do eletrocardiograma, vejam o que é que se passa. Portanto, é um sinal de alerta, não é faz isto, faz aquilo. É atenção, vejam o que se passa, porque... Agora, o que acontece com a tecnologia é que não é perfeita, não é? Ainda não temos coisas perfeitas que nos dizem branco no preto, se é para fazer assim ou assado. E, portanto, às vezes temos, por exemplo, se tivermos um feto muito ativo, que está um bocadinho entusiasmado, pode ter uns segmentos, umas alterações eletrocardiográficas que não têm a ver, que não significam que o feto não está bem. Portanto, precisou de ativar ali um bocadinho de metabolismo anaeróbico com a excitação, mas não quer dizer que esteja a precisar de intervenção. Portanto, temos alturas em que temos
segmentos ST que a máquina alerta, que não quer dizer que o feto esteja normal. E também temos que ter muita atenção, porque se começarmos a tecnologia STAN num feto que já está comprometido, que já usou os recursos todos, que já não está numa forma compensada, o sistema também pode falhar. Na verdade, não é o sistema que falha, somos nós que falhamos porque não interpretamos a cardiotocografia, por não alertar. Porque já começamos a tecnologia numa fase em que o feto já usou todos os recursos, já não tem glicogênio e já não vai ativar e já não vai aumentar essas moléculas de potássio que fazem depois ativar o sistema. Por isso, por exemplo, um feto com uma taquicardia fetal por febre materna, não faz sentido aplicar STAN? Fará? Interessante isso. A tecnologia STAN é muito útil para avaliar hipóxia. Mas nós sabemos que os bebés podem não nascer saudáveis, não só por falta de oxigênio, mas por sepsis, por infecção, por anemia. E, portanto, a tecnologia não vai ser... Pode alertar, mas quer dizer que nós temos que sempre tem que ser sempre o médico e o enfermeiro a avaliar o global do que se passa, e às vezes precisamos de intervir mesmo antes da tecnologia dizer qualquer coisa aqui não se passa bem. Só para complementar, há vários tipos de alterações do segmento ST e há um tipo de eventos chamados bifásicos que são mais frequentes nas situações de febre materna, nas situações de miocardite, portanto às vezes mais associados, mas não precisamos estar à espera que o sistema nos diga, porque geralmente temos outros mecanismos para avaliar isso. Uma das grandes, eu acho que não seria novidade, mas talvez uma das grandes mudanças neste paradigma é deixar de olhar para as desacelerações e olhar para a linha de base. E a minha pergunta vai um bocadinho nesse sentido. Fomos treinados, médicos, enfermeiros, a caracterizar as desacelerações e uma coisa que sempre se dá muita importância foi a sua relação com as contrações. Se o seu início coincidia com a contração, se o nadir coincidia, se a recuperação ia para lá da duração da contração, ou até se a própria contração surgiria se a própria desaceleração surgiria já após o término da contração. E de repente, durante a apresentação de ontem, não se falou de tocografia, só se falou de cardiografia. E a minha pergunta é isso: será que a cardiotocografia é agora mais cardiografia e menos tocografia? Não, continuamos a usar a cardiotocografia, porque, apesar de tudo, a monitorização das contrações é importante, sendo que sabemos a limitação da tocografia. Fala-nos acerca do número, mas não nos diz da intensidade e da duração. Agora, é certo que neste novo paradigma nós sabemos que é quase que devíamos, em vez de contar quantas contrações, devíamos contar quanto tempo em relaxamento. Da mesma maneira que na cardiografia não damos tanta importância às desacelerações, damos importância à linha de base e à variabilidade entre as desacelerações, porque é aí que conseguimos avaliar o bem-estar fetal. Por isso, a relação das contrações com as desacelerações. No passado, com as guidelines mais antigas, tínhamos o problema de serem tão focadas nas desacelerações que nos tiraram os olhos daquilo que era o importante, que era a linha de base e a variabilidade. E, portanto, aquela questão de qual era o formato, qual era a relação com as contrações, queríamos agora mudar o paradigma de ajudar os profissionais de saúde a tirarem os olhos das contrações para olharem entre as contrações. Mesmo quando fazíamos essa classificação, nas classificações antigas de desacelerações precoces, variáveis e tardias, nós já sabíamos que em 90% a 95% dos casos classificávamos as desacelerações de variáveis. Portanto, eram variáveis em relação à contração. Portanto, uma classificação em que 90% das vezes é uma coisa, é uma classificação que provavelmente não nos vai ajudar muito.
Se fizermos a ponte com a maneira como olhamos agora, desacelerações de recuperação rápida e desacelerações de recuperação lenta, na verdade, as desacelerações de recuperação lenta, o que é que significam? Significam que o estímulo desapareceu, ou seja, a contração já se foi embora, e o feto ainda está a demorar, ainda precisa de alguns ciclos cardíacos para recuperar para a linha de base. Portanto, há um certo paralelismo, mas o paradigma é mudar a nossa atenção das desacelerações, perceber que elas são mecanismos de compensação, para olhar para a linha de base e a variabilidade entre as desacelerações. Então, já agora que estamos a falar do novo paradigma do CTG, como é que nós podemos relacioná-lo, por exemplo, com a presença de mecónio? Ok, muito interessante isso. Eu abordo agora o mecónio de uma forma muito mais tranquila do que o fazia antes. Porque na altura, antigamente era sempre assim, não fazíamos uma cesariana só porque havia mecónio, mas a verdade é que a presença de mecónio aumentava o risco. E aumentava o risco de uma coisa que, apesar de rara, tinha um impacto imenso, que era a aspiração de mecónio. Temos que pensar que a presença de mecónio é normal, face da maturação do intestino fetal, sobretudo nas gestações pós-termo. E, portanto, se ela é rara às 36, 37, 38 semanas, é mais frequente, provavelmente 20 a 25% dos fetos depois das 40 semanas vão apresentar mecónio. Portanto, temos que olhar isso como uma parte normal do desenvolvimento. Mas também sabemos que mecónio, passagem de mecónio, aumenta o risco. Então, como é que eu vejo isto? Quando é que o feto quando é que é mais provável o feto ter a presença de mecónio? Se pensarmos que, porque é o que é normal, por isso quando tem 41 semanas, pode ser normal, mas se é normal, o CTG também é normal, o feto está bem. Quais são as outras alterações que podem provocar passagem de mecónio? Se pensarmos em nós, na nossa fisiologia, quando é que nos dá uma dor de barriga? Quando é suposto? Para o feto é depois das 40 a 41 semanas, não é? Ou então, quando estamos ansiosos, é antes do exame, não é? Antes das coisas que nos provocam, a gente tem um aumento do trânsito intestinal e, portanto, sabemos que se houver uma reação de stress, isso pode provocar a passagem de mecónio, mas isso também sabemos ver no CTG, não é? Ou então, se tivermos comido alguma coisa que nos fez mal ontem à noite, não é? E, portanto, se tivermos uma gastroenterite. E, portanto, por isso é que também sabemos que a presença de mecónio está associada a coriomionites. Portanto, temos mecónio. O que é que eu penso? Faz parte do normal para este feto ou não? Portanto, penso, qual é a idade gestacional? Se tem 36 semanas, não é suposto. Não é? É a mesma coisa que não é suposto dar uma dor de barriga agora. Não é? Pronto. Se tem 41 ou 42 semanas, ou 40, pode ser, porque 20 a 25% dos fetos passam mecónio, então olho para o CTG. É normal? Tranquilo. Não me importo com a presença de mecónio. Agora, se tenho mecónio e sinais de infecção, taquicardia fetal, taquicardia materna, febre, podemos estar, então, são esses que têm a maior probabilidade, provavelmente, de aspiração de mecónio. Vamos ver hoje que a aspiração de mecónio é provavelmente uma doença mais inflamatória do que propriamente uma coisa mecânica de aspiração. Ou então as situações de stress intenso, que também sabemos agora ver na cardiotocografia. Sabemos quando é que o feto liberta catecolaminas e hormonas de stress, porque vemos as respostas na cardiotocografia, nomeadamente as taquicardias. Por isso fica fácil. Se a linha de base é normal, se a variabilidade é normal, se o feto tem 40 semanas, tranquilo. Não me importo. Se é uma situação que não faz parte da idade gestacional onde é suposto, nomeadamente nos pré-termos, ou se temos taquicardias fetais, sejam elas por infecção ou por reação ao stress, então o meu limiar de intervenção na presença de mecónio é muito diferente. Ok? Ótimo. Mais fazer mais uma perguntas? pergunta? Sim, com certeza. Ao contrário do que disse ontem,
Em Portugal é frequente, ou pelo menos no nosso hospital, é frequente fazermos CTGs antenatal. E já aconteceu várias vezes esta situação, que é como distinguir um traçado de um bebé que está a mexer muito e que, portanto, temos um traçado que parece que está taquicárdico, que parece que tem desacelerações, quando na verdade a linha de base dele é bem mais baixa e ele está a acelerar. Ou seja, no fundo, como distinguir um traçado taquicárdico com desacelerações de um normocárdico com acelerações, que às vezes em estados de atividade fetal muito intensa são muito semelhantes. Muito boa pergunta, e uma pergunta que, nomeadamente em sítios onde a cardiotocografia de rotina é muito frequente, é uma coisa frequente. Porquê? Porque é um bebé que está muito bem. Por isso, a questão é, como é que nós distinguimos um traçado que é uma taquicardia com desacelerações versus um traçado que é uma linha de base normal com muitas acelerações? Primeira coisa é tirar os olhos da cardiotocografia e falar com a mãe. Por isso porque é que fizemos a cardiotocografia? Portanto, como é que está a mãe? Se a mãe tem febre, é provável que o feto, a mãe está taquicárdica, tem febre, é provável que o feto esteja taquicárdico. E, portanto, primeira coisa. Segunda coisa, como é que são os movimentos fetais? Porque nesses estados de atividade fetal, em que o feto está todo excitado, as mães dizem, parece que está aqui numa festa, está aqui em rock and roll, não é? Portanto, é um bocadinho associar aquilo que vemos à experiência da mãe e, outra vez, ao contexto clínico. Depois, a outra coisa importante é, nesses fetos que estão muito acelerativos, quando eles vêm à linha de base, ou seja, quando a gente está a decidir se é uma desaceleração ou se é o pico da desaceleração, geralmente na linha de base, os fetos que estão bem na linha de base têm variabilidade normal. E por isso, nesses estados de superatividade fetal, o que vemos é que nas supostas desacelerações, o feto está todo contente com uma variabilidade muito, muito normal. Na dúvida é fácil, porque se estiver num estado fetal muito ativo, não só a mãe diz, como eles não estão a dançar em rock and roll mode o tempo todo. E, portanto, da mesma maneira que no cycling temos períodos de sono profundo e depois sono REM, não REM, com períodos de geralmente 20, 30 minutos, também acontece geralmente a mesma coisa nesses estados fetais ativos. Portanto, se continuarmos o CTG um pouco mais, podemos ver que voltam à linha de base. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada, foi um prazer, e é um prazer estar aqui em Guimarães. Obrigada. Obrigada. Obrigada.